Olá, dia 25 de julho de 2021. Que bom estarmos juntos novamente. Vamos aos nossos avisos. Na próxima quinta-feira nós teremos nossa reunião de oração e estudo bíblico. Vocês sabem, sempre às 20 horas. Nossa reunião de oração e estudo bíblico acontece sempre às quintas-feiras às 20 horas. E aí você pode procurar Cláudia ou Márcia para saber como participar. Na próxima terça-feira nós teremos nossa reunião de liderança e serviço. Então você que faz parte da liderança, não esqueça, terça-feira às 20 horas. E no próximo domingo teremos a nossa ceia, dia 1º de agosto. Como você já sabe, estaremos presencialmente, assim como hoje. Estaremos no próximo domingo para participarmos da ceia às 17 horas na nossa sede. Se você não puder participar, você pode nos acompanhar ao vivo pelos nossos canais no Instagram ou Facebook. Domingo, 17 horas. Estou falando desde o dia 16 de maio sobre fé. Então, a gente tem falado muito sobre fé. E no último domingo, no dia 17, eu falei baseado em Mateus capítulo 11, nos versos 28 a 30, sobre a vida pacificada em estabilidade. Vimos sobre uma geração instável, vimos que é uma geração insensível, indiferente e inerte. Vimos que as regras não conseguem gerar estabilidade e que precisamos de uma geração marcada pelo amor. É por isso que trago o tema de hoje, amor e restauração na relação com a vida. Amor e restauração na relação com a vida. Vamos ler Romanos capítulo 5, nos versos 1 a 5. Diz assim o texto bíblico, Romanos 5, 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nesse sentido, eu percebo que o texto bíblico nos ensina muito. Eu quero trazer algumas observações importantes para vocês, para que nós possamos nos aprofundar mais em Romanos capítulo 5. Veja, o amor de Deus é relacional. É objetivo do Senhor a relação direta com a humanidade. Nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para você. Você morreria por alguém? Que pergunta difícil, não? Então, quando a gente fala sobre se entregar em prol de algo, de uma obra ou de alguém, a gente precisa entender o que a palavra fala sobre isso. Então vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, nos versos 1 a 3. 1 Coríntios 13, 1 a 3. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé, se não tiver amor, nada serei. Aliás, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me valerá. Então, nesse sentido, quando eu pergunto para você, você morreria por alguém? Eu percebo na fala do apóstolo Paulo aqui que eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado em prol de uma obra, em prol de alguém, mas se não for amor ou por amor, de nada vale. É por isso que, percebendo o texto do apóstolo, aliás, do evangelista João, capítulo 3, no verso 16, falando de Jesus Cristo, João 3,16, o texto que nós tanto pregamos sobre ele, o apóstolo fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma situação de amor. É por isso que a obra do Senhor, ela continua viva até hoje, por causa do amor de Deus derramado sobre nós. Olhando para Romanos capítulo 5, nos versos 6 a 8, o apóstolo Paulo diz, Romanos 5, 6 a 8, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Brodmann, olhando para esse texto, ele diz que Deus ama o homem porque Deus é amor. E não porque o homem é digno de ser amado. O que o texto, continuando, o apóstolo João, capítulo 15, nos versos 11 a 15, veja, aqui está a fala de Jesus Cristo repetida por João. Jesus diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Agora perceba, Jesus está sempre envolvendo as ações dele no mandamento, o maior. Ele diz: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que fiz ou tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Veja que a fala do apóstolo Paulo e a fala de Jesus Cristo relatada pelo apóstolo João conferem. É o amor de Deus. É o amor de Deus, esse amor relacional que impede que nós estejamos afastados do Senhor. Somente o amor dele. Porque, na realidade, aqui vai uma segunda observação. O que merecíamos era justiça e ira. Justiça e ira era o que merecíamos. Quando a gente continua olhando para o texto, Romanos capítulo 5, nos versos 6 a 8, veja, Romanos 5, 6 a 8, o texto bíblico fala: Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores, ou, aliás, quando ainda éramos fracos, no verso 6. Quando ainda éramos pecadores, no verso 8. E mais adiante, no verso 10, que vamos ler logo abaixo, quando ainda ou quando éramos inimigos. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos. Por isso, nós merecíamos justiça e ira. No entanto, o Senhor nos amou. Veja que maravilha! O Senhor nos amou. Marcos 10, 45, na fala de Jesus Cristo,
o Senhor diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em amor, a missão de Jesus Cristo foi nos resgatar. Exatamente, resgatar o que se havia perdido. Nesse sentido, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 9, aliás capítulo 5, nos versos 9 a 11. Romanos 5, 9 a 11, ele vai nos falar, ou ele nos fala sobre esse resgate, sobre essa salvação. Vejam, Romanos 5, 9 a 11. O apóstolo Paulo diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas reconciliados, seremos salvos. Não apenas isso, aliás, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Veja o jogo de palavras novamente, veja a questão do presente e do futuro, como tenho falado. Agora fomos justificados. Por meio dele, seremos salvos. Nós fomos justificados no passado, continuamos sendo justificados para no futuro, através da vida de Jesus Cristo, sejamos salvos. Algo estranho, né? Para de repente algumas pessoas entenderem que foram salvas no passado. Não, essa salvação ela é degustada no passado, no presente e será futuro, porque a gente atinge a salvação na vida de Jesus Cristo. Na ressurreição do Mestre, éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Quem nos reconciliou? Quem pode nos reconciliar? Nesse sentido, temos visto, não podemos contribuir com nada para essa restauração. Deus entregou seu Filho para nos salvar. Deus entregou seu Filho como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, para que fôssemos justificados, para que possamos ser justificados, né, em Jesus Cristo. E que sejamos sempre justificados até o final. Essa foi a fala de Jesus, a promessa dele para nós: estarei com vocês até o final. Será assim no futuro para a salvação. Tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Perceba aqui, seremos de novo. Nós fomos reconciliados por Deus através do derramamento do sangue de Jesus Cristo, e esse sangue nos reconciliará sempre com o Senhor. Seremos salvos por sua vida. Eu quero trazer alguns textos, talvez não todos que eu pretenda, porque na realidade são textos longos, depende do tempo, mas eu vou tentar controlar aqui. 1 Timóteo capítulo 1, nos versos 12 a 16, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 16, o apóstolo Paulo diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente, veja como Paulo se apresenta, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, diz o apóstolo Paulo, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus.
Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Aí ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Bem diferente de muitos no século XXI que se julgam sempre o melhor, né, porque são filhos de reis, príncipes, princesas, estão sempre reivindicando, mas o apóstolo Paulo diz: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, a gente está no verso 16, 1 Timóteo 1,16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Perceba como o apóstolo Paulo se apresenta, como ele fala sobre a graça de Deus, o amor de Deus sobre ele e como o Senhor Jesus o restaurou. Esse é o processo. Porque Deus, em amor, quer sempre ter uma boa relação com o homem, com o ser humano. Ele sabe claramente, lógico, ele sabe que merecíamos justiça e ira, mas ele derrama do seu amor sobre nós e nos traz uma relação possivelmente pura. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, nos versos 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Olha a fala do apóstolo Paulo. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Aí ele traz a súplica dele. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o objetivo de Deus para nós. Ele coloca seu Filho no momento específico como sacrifício vivo e agradável, santo. Toda a sua ira que estava separada para nós cai sobre Jesus Cristo. E o Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo para si, perdoa o pecado do mundo do homem. Perdoa o pecado do homem, reconciliando o homem com Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fala, Colossenses capítulo 1, nos versos 19 a 22. Colossenses 1, 19 a 22. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele está falando de Jesus Cristo. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Perceba que claramente o apóstolo Paulo declara que toda a obra é de Deus em Jesus Cristo. Nenhum de nós pode acrescentar algo para nada disso. Nenhum de nós. Não pense. Nenhum de nós pode acrescentar algo para nada disso. É de graça. Basta você ler e pela fé confiar e aceitar.
Eu quero terminar em Efésios capítulo 2, nos versos 13 a 19, o tempo está indo embora. Efésios 2, 13 a 19. Esse texto eu tenho lido muito nesses dias. O apóstolo Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Através da cruz, Cristo destruiu a inimizade entre você e Deus. O Paulo está falando aqui da inimizade que foi restaurada, aliás, da amizade que foi restaurada, ou da amizade que foi trazida entre judeu e gentio. O apóstolo Paulo continua: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2, 13 a 19. Então, merecíamos justiça e ira, mas o Senhor nos ama. E o amor de Deus faz com que Ele mantenha um relacionamento conosco. Esse relacionamento não poderia existir se não fosse o sacrifício vicário do seu Filho, Jesus Cristo. Essa restauração ela é colocada para nós de graça. Nada podemos acrescentar nesse processo. É de graça. Basta se apossar da salvação e se tornar parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Eu quero terminar citando exatamente nosso texto do ano, Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, somos pacificados, e pacificados para sermos pacificadores. Cristo fez por você. Por quem ou para quem você está fazendo? Vamos orar? Deus, quero te louvar, quero engrandecer o teu nome, quero colocar em tua presença as nossas vidas. Peço misericórdia para nós, para que entendamos todo esse processo de pacificação em Cristo Jesus. Eu sei, Senhor, eu sei que para nós só cabia justiça e ira, mas o teu amor foi imenso e tu firmaste um relacionamento conosco através do teu Filho. E a minha oração é que entendamos esse processo, porque na realidade esse relacionamento é derramado no outro. E quando eu falo derramado, eu falo de forma proposital, Senhor, porque é o teu amor que transborda de nós para o outro. Algo estranho acontece com alguém que simplesmente é como uma cisterna que só recebe e não quer
deixar derramar-se para o outro. A minha oração é que nós tenhamos consciência desse processo, Senhor, pois só assim entenderemos o relacionamento com Deus. Peço pela irmã Marluce Moraes, Senhor, para que ela seja fortalecida pelo Teu Espírito, assim como com seus filhos e todos os familiares do Roberto. A Tua serva perdeu seu marido, Senhor, e a minha oração é que o Teu Espírito esteja confortando ela e toda a família, derramando da Tua paz, do Teu amor, do bálsamo de cura, da certeza de que Tu estás sempre ali, presente para as suas necessidades. Anda com a Tua serva, Senhor. Mostra claramente o Teu amor por ela, porque Tu tens feito isso. Quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem permitido bênçãos, e a minha oração é que o Senhor continue abençoando vidas pelas UTIs desse Brasil afora, pelo mundo, Senhor, restaurando, ministrando, dando saúde, colocando as mãos sobre os enfermos, curando, fortalecendo as famílias que carregam tristezas, Senhor, por causa dos seus entes queridos. Fortalece a equipe de saúde, Senhor, para que eles sejam revigorados em Ti. E a minha oração é que cada vez mais pessoas nesse país sejam vacinadas, para que essa pandemia seja regulada em nome de Jesus Cristo no Brasil. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu amor, a Tua graça e a Tua unção estejam sobre todos nós. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você e sempre será. Que o amor de Deus seja derramado em sua vida sempre, para que você, transbordada pelo amor de Deus, consiga derramar sobre o outro, o mais necessitado, o próximo, porque esse é o objetivo de Deus para você. Deus te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus te abençoe.